Deixai crescer um e outro até a colheita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a minha boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, meus irmãos, Jesus compara, falando em parábolas. Parábolas não que seja um acontecimento acontecido como fatos, mas na verdade Jesus quer explicar o motivo disso tudo, comparando com pequenas histórias, né, para serem contadas. E a partir daí, Nosso Senhor coloca o joio e o trigo. Quem é que semeou o joio no meio do trigo? O trigo, a gente sabe, é um alimento que nos dá e nos fornece o pão de cada dia e outras coisas derivadas também do trigo. Mas e o joio? O joio não presta, é maligno. Quem semeou o joio? Jesus responde: é o diabo, não é? Claro, será cortado e queimado. Assim acontecerá no fim dos tempos. Jesus compara isso em sentido espiritual. Em sentido espiritual de que quem não se converter,
quem não estiver ligado em comunhão com Deus será como o joio. Agora, quem está unido em comunhão com Deus é o trigo, representado aqui em parábolas por nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos trigo, que sejamos a fortaleza de Deus, sejamos a permanência do Espírito Santo, para que Deus nos unja com a sua graça, com a sua palavra e nos dê as alegrias da salvação, porque só Deus purifica, salva e protege os seus filhos para a glória eterna através da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.